Bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas à primeira live do Entre Meios. Gostaria de pedir, de antemão, um pouco de paciência conosco, que podemos ter algumas intercorrências, mas vamos tentar aqui fazer com o máximo cuidado e carinho, para que todos possam participar. E podem também ir dando retorno para a gente no nosso chat, né? Que a gente vai tentando responder a vocês também. Bom, o tema da nossa primeira live é em tempos de tanto diagnóstico, como fica a infância? Para dialogar comigo um pouquinho, eu trouxe duas pessoas que, para mim, são muito queridas, colegas, psicanalistas. Temos aqui a Márcia Cristina Baldini, psicóloga, especialista em combate à violência doméstica e infantil, em teorias e técnicas psicanalíticas e mestre em educação. Atua como servidora pública e também no consultório. Professora e supervisora de estágio, também aqui no Centro Universitário de Limeira. E temos também o Henrique, outro colega querido, psicanalista, historiador, mestre em ciências sociais, docente de instituições de pós-graduação e formações em psicanálise. Antes de dar a palavra para a Márcia, para a gente começar essa conversa, esse diálogo, eu gostaria só de clarear que aqui, em nenhum momento, a gente vai demonizar a questão dos diagnósticos, né? A gente sabe a necessidade que nós temos dos diagnósticos, quando, de fato, eles são feitos de uma maneira cuidadosa, de uma maneira contextualizada e interdisciplinar. Então, para a gente começar essa conversa, eu vou dar alguns minutos, né, Márcia? Uns 20 minutinhos para ela poder falar um pouquinho, né, do trabalho dela, trazer um pouquinho como ela vê esse tema. Então, querida, para começar, bom dia, né, oficialmente, bom dia, Tayla, bom dia, Henrique. Eu queria dizer, assim, o quanto eu estou feliz, é um prazer eu estar participando aqui desse momento com vocês. Bom dia, o pessoal do Entre Meios, que está de parabéns aí com o material. Acho que com a escolha desse tema, como a gente vai ver, e até a nossa proposta aqui, como a Tayla falou, não é dizer que não existem esses transtornos, né? Não é demonizar, até porque cada vez mais, né, as pesquisas vão apontando a questão de transtornos neurológicos aí que de fato influenciam, e na infância é onde se começa aí a ter de fato, os sintomas começam a afetar na escola, principalmente na escola, né, que é onde a gente observa que isso acaba desembocando ali, né, vamos pensar assim. Mas eu acho que o ponto principal tem a ver com a questão do diagnóstico rápido. E aí, quando a gente fala da questão do diagnóstico rápido, a gente perde, né, a escuta, né? E a escuta, principalmente a escuta do sintoma, a escuta acaba ficando rasa, né? O diagnóstico apressado. E aí me fez refletir sobre várias questões, assim. Vou falar um pouquinho da minha experiência, do meu trabalho e de como isso vem aparecendo e me deixando, assim, não só a mim, mas a toda a equipe de psicologia que eu trabalho, muito angustiada, com medo, enfim, pensando nas questões, né, que isso pode impactar. O que a gente observa, eu estou há alguns anos no serviço público, né, tive a minha quase 15 anos na área social, né, em CRAS, em CREAS, e a gente observa o quanto as questões ambientais, né, a questão de vulnerabilidade, o contexto ali familiar, o quanto impacta, de fato, na constituição do sujeito, né, eu acho que isso me ajudou muito, até porque se a gente pensar na formação psi, a gente vê muito essa questão voltada para diagnóstico, para patologização, e eu fico pensando nisso também, né, até para a gente aqui que está em área, né, de formação, o Henrique também, né, em área de formação, desde graduação, de especialização, e o quanto isso é dado uma ênfase grande, né, até já na própria formação.
E aí, para mim, particularmente, foi um caminho que eu precisei traçar, assim, no sentido de romper com esse olhar. E fico pensando até que muitas vezes o próprio profissional, ele acaba ficando como se o caminho do diagnóstico fosse um caminho mais curto, um caminho até mais fácil, né? Porque você não tem que lidar com toda aquela demanda que aquele sujeito está de escutar esse sintoma, que é um processo, né? Então, eu fico pensando que muitas vezes o próprio profissional, psi, e por isso eu acho tão importante esses espaços para a gente discutir, para a gente pensar sobre isso, e para a gente questionar a nossa prática, que a gente precisa estar sempre questionando, né? E aí, passei por esse processo de pensar, mas será que, né, só eu que estou achando que essa criança está sendo apenas criança, né, que todo mundo está dizendo que ela é desafiadora, né, que principalmente o TOD, que vem aparecendo bastante, né, questionadora, né? Transtorno opositor desafiador, e até trouxe alguns casos, assim, que mais me marcaram nos últimos anos, e muitas vezes me vi também questionando isso, né? Será que só eu que estou achando que é só uma criança, né? Uma criança vivendo a infância, né? Com todas as vivências, né? Com as singularidades também, eu acho que tem que se pensar nisso, não só nas questões de desenvolvimento, mas questões, né, de formação de subjetivação e tudo mais, olhar para esse contexto que essa criança está inserida. Enfim, eu acho que esse questionamento a gente tem que fazer a todo instante, né? Na minha atuação, principalmente agora focando para o serviço público, eu atuo, nesse momento, eu estou em UBSs, né? Os chamados postinhos de saúde, né? E ali o foco é a atenção primária. E no município que eu trabalho, a especificidade é assim, o que acaba acontecendo é assim, embora, né, a gente já saiba, né, no decorrer dos anos e tal, que o papel do psicólogo na atenção primária tem a ver com mais projetos de atuação comunitária, né, mas pelo fato de não existir um serviço de psicoterapia especializado, né, mais focado para isso mesmo, então, muitas vezes, o psicólogo que atua nos postos, ele acaba fazendo esse papel, e é onde ele acaba recebendo essa demanda, né, seja da escola, seja de outros profissionais, principalmente médicos, né, que é o que eu acabo vivendo isso, que a minha experiência acaba trazendo, né, que solicitam, né, laudos, diagnósticos, enfim, né, uma avaliação do psicólogo, e às vezes nem vem com avaliação, às vezes eu recebo crianças de 5, 6 anos que já estão medicadas, né, que já estão, muitas vezes, até com antipsicóticos, né, porque já se teve um diagnóstico fechado de uma forma, né, com base ali no que foi relatado, do comportamento da criança, e aí eu trouxe alguns casos, assim, que foram aparecendo, né, e aí gostaria de compartilhar, até para a gente conversar sobre isso. Eu queria um pouco, eu trouxe até esses casos, porque foram casos, assim, que me deixaram bem angustiada e que me fizeram questionar, né, ainda mais, tanto a minha prática como a prática dos colegas, né, e dentro do possível conversar com eles a respeito disso. O que a gente observa de modo geral, né, é que muitas vezes os comportamentos, eles são, ao invés de ser nomeados ali, né, no sentido do que é, no que é sentido mesmo, né? Se a nomeação que é dada vai para um transtorno, né? Então, por exemplo, a criança ficar angustiada, né? Ficar, de repente, se sentindo abandonada ou desamparada, porque está distante da mãe, porque está distante de alguém querido. Não, essa criança está com transtorno de angústia de separação, com transtorno, algum transtorno, né? E aí se lida, então faz sentido, né? Aí para o profissional e para quem lida com a criança, então faz sentido. Ela está assim porque ela tem angústia de separação, né? Ela está assim porque ela tem TDAH. Ela está assim, então faz sentido, né? Então, assim,
o que será que esse sintoma está dizendo? Isso não é trabalhado, né? Isso não é escutado, isso não é olhado, é simplesmente catalogado, né? Eu fico pensando nisso, né? E o quanto isso tem um sentido também, se pensar no contexto social que a gente vive. Eu me lembro de um psiquiatra que eu trabalhei, numa época que eu também tive uma experiência de atuação em CAPS, né? E ele disse assim, a gente trocando uma ideia sobre o quanto essa questão de medicalização, o quanto as pessoas buscam, assim, às vezes já chega para consulta, já buscando determinado remédio, porque isso está cada vez mais, vamos dizer assim, em redes sociais, isso está cada vez mais banalizado, acho isso gravíssimo, né? E aí ele disse assim, olha, Márcia, eu vejo, né, e achei, né, muito bacana isso que ele falou, mas ele falou assim, eu vejo a medicalização hoje, né, como a nova camisa de força, uma camisa de força química, né? E aí eu fico pensando, o quanto esses transtornos, eles não vão no sentido até do manicomial mesmo, né? No sentido, assim, de certa forma, colocar esse sujeito, né, a parte ali, né, do que é esperado, do padrão que é esperado e tudo mais, né? Fiquei pensando um pouco nisso quando a gente... aliás, eu achei interessante, eu queria até compartilhar como foi que a gente chegou nesse tema, né, para a gente discutir, porque eu tinha recebido um encaminhamento que eu até trouxe aqui, e eu falei assim, não, gente, aquilo me deixou irritada quando eu li aquele encaminhamento, né, para passar pela psicologia. Aquilo me deixou tão angustiada, acho que irritada seria a palavra certa, e eu falei, não, eu preciso desabafar com alguém. E aí mandei um áudio para você, né, Tayla? Aí, Henrique, mandei um áudio para a Tayla. Eu falei assim, Tayla, você não vai acreditar no que eu tenho nas minhas mãos, né? E aí, compartilhei com ela e falei o quanto isso tem aparecido com frequência. E a Tayla, né, compartilhou que no consultório ela também tem lidado, né, com isso com uma certa frequência também. E o quanto a gente precisa, de certa forma, falar sobre isso, né? Se conscientizar a respeito disso. E aí, só para ilustrar alguns casos aí, a partir disso, a gente compartilhar aí, e até para desabafo também, eu trouxe alguns casos, assim, da minha vivência que me tocaram bastante, né? Eu busquei até trazer algumas expressões, né, que vieram, porque é mais ou menos assim o que a gente recebe, os encaminhamentos. A família, normalmente a pedido da escola, alguma coisa assim, ela passa pelo médico, ou ela vai num outro equipamento, um CRAS, um CREAS, e aí ela é acompanhada por alguém ali e tudo mais, e aí ela é enviado um encaminhamento, né, no caso de necessita de um acompanhamento psicológico, e aí nesse documento vem registrado, né, algumas características do porquê que aquele profissional, então ela já passou por um profissional, de certa forma ela já passou por o que deveria ser uma escuta, vamos pensar assim, né? E uma escuta continente, né? Se a gente pensar ainda né, numa questão mais da psicanálise e até bioniana, né? A gente pensar dessa perspectiva. E aí ela vem, né, com algumas características, com algumas descrições, para a gente entender o porquê que aquele profissional e tal está achando que ela precisa, que ela tem alguma coisa relacionada à saúde mental, né? Deixando claro que a gente está atuando nisso, né? A equipe atua nisso. E aí, eu me lembrei desses anos, né, de alguns casos que ficaram marcados, assim, que a gente discutiu muito, e sou muito privilegiada, porque tenho uma equipe de psicologia que também pensa dessa forma, que também, né, questiona muito isso, e dentro do possível a gente tem se mobilizado para conversar com escolas, para conversar com outros profissionais,
né, da saúde mesmo, que atuam ali conosco, né? E aí, eu trouxe o caso aqui, vamos chamar a criança de João, né? João, com 6 anos, ele foi encaminhado ao CAPS, porque ele apresentava, e aí, entre aspas, comportamento agressivo na escola, né? E aí a gente já pensa, né, que é um CAPS, que é para transtornos graves, né? Se a gente pensar, né, já nessa. Então, a escola já entendeu que era um caso, né, que ele precisaria de acompanhamento CAPS, né? E aí, a escola, no relatório, né, coloca que ele batia nos colegas, rasgava os cadernos, se recusava a fazer as tarefas, e ela pedia diagnóstico de TDAH com urgência, né, entendendo, né, que ele tinha um transtorno e tal, né, enfim, um transtorno neurológico, vamos dizer assim, né. E aí, atendendo o João, né, fazendo o acompanhamento, atendendo a família, e aí, né, nas sessões com o João, né, o que aparecia, qual era o contexto, né, da criança? Ele tinha acabado de perder o avô, né, o avô morava com ele, então, assim, tinha uma proximidade muito grande, né, a mãe, né, era o avô materno, a mãe estava bastante deprimida, né, estava ausente ali, até por conta da vivência que ela estava tendo, então a mãe precisando de um acolhimento, né, vamos pensar assim. O pai estava preso, né, então a gente tem todo esse contexto, vamos pensar assim, que o João está inserido, né, e aí, se a gente pensar no que o João, se a gente pensar assim de uma forma bem, né, vamos dizer assim, bem rápida, olhando assim na perspectiva da psicanálise, né, a gente partiria já para olhar para essa agressividade como uma forma de João até gritar por reconhecimento por um luto que ele não estava, né, que não estava sendo reconhecido, né? E aí, assim, foi possível trabalhar isso daí, né, nas sessões ali com o João e tudo mais, não era o caso de ser, né, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque daí a gente pensa, o João ali com 6 anos, com esse diagnóstico, ele já ia começar com uma medicação, né? E aí, novamente, não é o caso de crianças que não precisam, né? Precisa sim, e aí eu digo até de um trabalho bem especializado, que envolve vários profissionais, né? Nos casos em que realmente isso, né? O diagnóstico é feito de uma maneira atenta, de uma maneira, acho que ética, de uma maneira cuidadosa, né? Aí eu trouxe um outro exemplo, eu trouxe o oposto, né? Que daí tem a criança que às vezes é muito hiperativa, muito falante, muito agitada, e aí tem também o oposto, né? Que isso também é encaminhado, né? Se a criança é muito quieta, se a criança é muito. Então, aí veio a Laura com 9 anos, esse foi um caso que apareceu no posto, não é caso CAPS. A Laura veio com o relatório também da escola, porque ela era, entre aspas, tá, calada demais, né? Então não interage, parece que está sempre no mundo da lua, né? Ela foi encaminhada ao neuropediatra, que saiu dali e a mãe chegou toda assustada para passar pela psicologia, porque a hipótese que o neuropediatra deu foi de autismo leve, né? Ali para Laura. Né? E aí, durante o acompanhamento ali familiar e da Laura, né, surgem questões que envolvem violência doméstica, né? No caso, a violência do pai contra a mãe, né? Esse caso. E aí a gente vê o silêncio de Laura como uma defesa psíquica, né? Se olhar para o sintoma ali, para o que está, se escutar o sintoma, ao invés de classificá-lo, né? De colocar ali, né, o nome de um transtorno e tudo mais. Então, seria um modo de sobreviver, e não um transtorno, né? Aí tem um caso também que eu trouxe, particularmente, esse caso me tocou bastante, né? Foi um caso que me fez questionar a minha atuação, né? Em vários momentos ali. Aí vou descrever um pouquinho, né? Era um médico que estava solicitando o atendimento psicológico,
né? E aí pensando que está sempre atrelado à saúde mental, então já entendendo que havia questões de saúde mental, é o Miguel, com 11 anos, né? A gente está pensando também numa criança que está aí já numa fase de quase entrar na adolescência, né? De pré-adolescente, vamos pensar assim, né? E o médico encaminhou porque, né, ele tinha TOD, né, transtorno opositor desafiador, e a escola, né, ele deu esse diagnóstico com base no relatório da escola. E esse relatório da escola dizia que a criança era questionadora e excessivamente, aí, entre aspas, crítica com as normas da escola, né? E aí chamando a mãe, o pai ali para conhecer um pouquinho o contexto da família, né? Eles tinham vindo de outro estado, do Nordeste, para tentar ali uma vida, né, melhor, um trabalho, né, melhor, estavam tendo algumas dificuldades, né, nesse outro estado. E aí eles estavam ali, né, tinham chegado ali naquele ano, fazia acho que 6 ou 7 meses que eles estavam, né, na cidade, o pai trabalhando, tinha conseguido um emprego, né, que estava dando conta ali, conta das contas, né? A mãe também estava trabalhando, e a mãe estava muito angustiada, porque ela falou assim para mim, olha, eu tenho medo de perder meu emprego, porque eu sou chamada na escola todos os dias para a escola falar do comportamento do Miguel, né? Eu sou chamada todos os dias, e aí eu tenho que pedir para sair, o meu marido não consegue ir, porque embora ele trabalhe numa empresa da cidade, mas a empresa presta serviço na região, né? E aí eu tenho que, todos os dias, estou sendo chamada na escola e tal. E assim, né, não entendo o que está acontecendo, ele não é assim em casa, eu nunca tive essa questão com ele, mas aí a gente já vê, né, uma criança aí que estava vindo de outro estado, que estava se adaptando, que estava se ajustando a uma outra escola, né, enfim. E aí ele relata em sessão, atendendo o Miguel, ele relata em sessão que ele estava sendo ridicularizado, inclusive pelos professores, pelo fato de ter vindo de outro estado, né? Então, a gente daí entra, mais uma vez, uma questão, né, que nem no caso anterior que eu falei, uma questão que envolvia violência, que o sintoma aparecia, né, por uma outra situação que deveria ser olhada, né, de maneira assim, vamos dizer assim, com prioridade, né? E aí nós temos essa questão também, ele sofrendo violência ali no contexto escolar, né? E aí esse caso me inquietou bastante na minha prática, porque eu ficava pensando assim, poxa, eu vou atender, né, uma criança cuja demanda é justamente ela apresentar comportamentos que eu acho tão positivo, né? Que é questionar, tentar entender o porquê determinadas regras, o porquê que aqui é assim e onde eu estudava não era assim, né? Enfim, né? Uma criança questionadora, crítica, né? Que quer entender ali o funcionamento das coisas. E aí eu ficava pensando assim, nossa, se eu continuar com ele aqui, eu me sentia assim, como se eu estivesse validando aquilo que é a escola, como se realmente ele tivesse uma questão a ser trabalhada. E esse caso eu chamei daí a família, fiz um relatório para a escola, que ele não apresentava ali comigo, né, que ele não apresentava características, né, devolvi também para o médico, que ele não apresentava características, né, de transtorno opositor desafiador, né. Por fim, né, a família acabou retornando, né, por entender que eles não se adaptaram. Então, a gente vê uma outra questão aí, né, que a gente, às vezes até de preconceito, né, que a gente observa, né, e que isso acaba ficando como secundário, acaba individualizando questões gravíssimas, né, que são ali do contexto ambiental, né, familiar e até social ali, né, escola, inclusive, que essa criança está inserida. E aí eu trouxe o caso, né, da menina que eu estou chamando de Sofia, que foi ela que desencadeou, acho que essa inquietação para a gente estar aqui hoje, né.
que a Sofia, eu recebi o encaminhamento da pediatra, né? E no encaminhamento estava assim, uma pediatra. Então, a gente já pensa, né? Uma médica pediatra. A gente já entende, né? Que é uma profissional que sabe né? Das questões do desenvolvimento infantil, que se debruçou mais sobre isso, né? E aí veio assim, né? No documento. Criança, abre aspas, criança irritada, nervosa, não obedece à mãe, dorme tarde e não quer ir à escola de manhã. A idade da Sofia, 3 anos. Né? Então, assim, esse foi o caso que me fez, assim, né, ler e ver aquilo e falar assim, não, eu preciso compartilhar isso com alguém, isso que eu estou sentindo, eu preciso de um espaço também de escuta, porque me angustiou bastante. Né? Acho que é uma questão, assim, eu trouxe esses casos para dar um start aqui na nossa conversa, né? Para a gente pensar o quanto isso é geral, e eu sei que eu estou aqui com profissionais aí com uma experiência clínica aí imensa também, que aparecem nos consultórios, né? Mas eu quis compartilhar um pouco da minha vivência nas políticas públicas, né? De como que isso vem aparecendo nessa relação, assim, principalmente escola, social, com a saúde, né? Que é onde acaba esses casos acabam sendo, né, encaminhados. Acho que é isso. Eu já devo, né, já ter dado meu tempo aí. Mas, Marcinha, obrigada pela sua colocação. Eu acho que é muito o que a gente tem vivido também aqui. Eu, como supervisora de escola, às vezes eu fico muito preocupada, porque você até falou de um processo que aconteceu com um aluno que não foi muito bem acolhido dentro do espaço escolar, que é uma das coisas que eu percebo muito na vivência aqui, principalmente de estágio, é que muitos desses diagnósticos, quando vêm solicitados, né, para o encaminhamento, principalmente para escola, para atendimento terapêutico, eles vêm já com diagnóstico prévio, seja do médico, seja a escola que entende que ele tem esse diagnóstico. E aí, a gente fica num lugar um pouco difícil, por quê? Porque eu fico pensando assim, a gente sempre individualiza ou familiariza esse diagnóstico, né? Essa condição do aluno. E aí eu entendo também, assim, aonde fica a escola, esse lugar também, que seria, entre aspas, a segunda casa dessa criança, né? Entendendo que, cada vez mais, né, na educação infantil, a gente tem tirado os parquinhos, cada vez mais a gente tem colocado o momento do lanche, do intervalo, para a criança ficar sentada, comer e voltar para a sala de aula. Então, eu fico pensando, se eu comparasse o joelho das crianças da contemporaneidade com os joelhos das crianças de 30 anos atrás, qual será dos joelhos que me diria o que é ser criança? Né? Porque eu fiz uma pesquisa o DSM, né, o Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Psiquiátrica Americana. O primeiro DSM que saiu, em 1952, eles categorizavam 128 transtornos. A gente está no DSM-5 de 2013, ele categoriza 541 transtornos. Eu acho que isso, por si só, já nos diz um pouco, né, de como a gente está tentando, de certa forma, eu diria, encapsular, encaixotar algo que é muito do humano, da infância, do brincar, né? Se eu brinco muito com os meus alunos, que eu digo assim, que se eu fosse criança, que eu fui hoje, eu teria pelo menos 3 diagnósticos, né? Então, por quê? Porque eu fui uma criança que subia em árvore, eu fui uma criança que tinha o joelho todo ralado, porque eu estava na rua brincando com meus irmãos. Eu fui uma criança que questionava,
Então, eu teria pelo menos 3 diagnósticos. Então, eu acho que falta um pouco desse discernimento da gente entender o que é ser criança e o que, de fato, precisa de um olhar mais cuidadoso para pensar no diagnóstico. Senão, a gente acaba, tudo vira um estigma, tudo vira um rótulo. E aí eu passo a palavra para o querido Henrique, para ele complementar também com o que ele puder aqui com esse bate-papo, e nos trazer um pouco a visão dele sobre tudo isso, né? Porque acho que essa é a ideia aqui desse bate-papo. Henrique, é você. Tá bom, obrigado, Tayla. Bom dia, Tayla, bom dia, Márcia, bom dia aos colegas que estão assistindo agora ou que vão assistir daqui a pouquinho. É um prazer estar aqui com vocês, e esse tema ele é extremamente oportuno, né? Assim, a gente está vivendo ele no nosso dia a dia com muita presença, assim, marcante. E, Márcia, a tua exposição, ela é muito abrangente, ela toca em pontos assim que eu acho que são os pontos mais essenciais de todo esse debate, e o que eu vou fazer talvez seja destacar alguns pontos e trazer realmente algumas possíveis contribuições, né, para a gente tentar imaginar. Tem uma pergunta que foi formulada, né, no convite que a gente recebeu, né, do Entre E-mails, que é uma pergunta muito interessante. Ela diz mais ou menos assim, né, em uma época de tantos diagnósticos, como fica a infância, né? E eu fiquei pensando nisso, e talvez uma forma de colaborar seja realmente centrar, talvez menos na questão do diagnóstico, porque ele pode realmente, como você disse, Márcia, levar a gente a imaginar que nós estamos vivendo uma questão entre diagnóstico ou não diagnóstico. E isso é falso. Não se trata disso, né? O diagnóstico ele é fundamental às nossas atividades. Ele poder olhar para a criança, para o adolescente, para o paciente adulto, enfim, seja ele quem for, e a partir dele nós nos sustentamos, não de forma fechada, evidentemente, mas para irmos, de alguma forma, oferecendo alguma possibilidade de tratamento, de acompanhamento e tudo mais. Então, não se trata do diagnóstico, mas se trata daquilo que você falou e destacou, né? E que eu pego essa palavrinha que está no convite, a patologização, né? Quando a gente usa essa palavra, a gente está chamando a atenção para um excesso, né? Um excesso. Tem alguma coisa de muito excessiva no uso desse instrumento tão interessante que é o diagnóstico. A gente pode até pensar, isso daria pano para manga para outras conversas, sobre que tipo de diagnóstico a gente está falando, se um diagnóstico mais psicopatológico, né, se um diagnóstico mais maturacional, né, um diagnóstico mais com viés analítico, psicológico, psiquiátrico, enfim, tudo isso pode ser conversado, mas quando a gente pensa na patologização, a gente vai para um terreno bem denso e perigoso, que é o de um excesso que pode estar assumindo, do meu ponto de vista, sabe, uma certa violência, né? Existe uma expressão que eu gosto de falar, e tenho me pego falando ela algumas vezes, sobre esse tema, que é o de uma violência diagnóstica. Não do diagnóstico em si, mas uma violência na forma como ele é oferecido, como ele ganhou um espaço e um lugar hoje que pode perigosamente estar substituindo o lugar do tratamento, né? O diagnóstico ficando no lugar do tratamento. Eu tenho visto muitas queixas, ouvido muitas queixas, ou percebido na intenção de muitos pais, que a busca por um diagnóstico parece encerrar o processo, quando esse diagnóstico chega. Ou seja, aí eu fico me perguntando, e o que vem depois do diagnóstico? Né? Onde é que nós entramos na cabeça e na fantasia dessas famílias, ou escolas mesmo, como você falou, tá? Ou outros profissionais? Parece que nós estamos perigosamente perdendo um espaço na mente das famílias, como ambiente que iria oferecer, então, um possível encaminhamento para esse problema, para esse distúrbio, para esse transtorno. Ou seja, a própria nomeação do distúrbio em si, a nomeação do problema ou da doença,
já satisfaria, né, muitas vezes determinadas famílias, como se isso trouxesse uma certa identidade. E traz. A gente sabe que nessa violência diagnóstica, nesse uso excessivo do diagnóstico, ele perigosamente ele é vendido. E aí eu estou falando no sentido mercadológico mesmo da palavra. Ele é vendido como carregado de uma promessa identitária, muitas vezes. Né? Se eu não sei o que meu filho tem, se eu não sei o que eu tenho, quando alguém me diz alguma coisa sobre mim, eu tendo a me agarrar àquilo com uma certa voracidade. Isso tem sido muito perigoso. Né? Eu costumo, às vezes, observar certos adultos, inclusive, né? Pessoas adultas, normais, que estão vivendo com seus dramas, com suas ansiedades, com seus medos, se perguntando o que eu tenho, me diz o que eu tenho, numa ânsia identitária, que quando encontra a resposta, seja no Google, seja num psiquiatra, seja num psicoterapeuta como nós, parece que se contentam e parecem carregar aquele diagnóstico agora como um sobrenome, né? Eu sou o Henrique portador de Todd, né? Assim, né? Costumo brincar que na minha época Todd era só Todinho mesmo, né? Então, assim, hoje ele está mais sofisticado. Então, essa violência carregada de um certo encantamento e fascínio, né, identitário que o diagnóstico às vezes traz, me faz pensar num outro termo, além de violência diagnóstica, que é o fetiche do diagnóstico. Né? A gente aprende lá no início das faculdades, principalmente quando a gente vem de outras áreas também, né? Eu venho da história, venho da sociologia, então era normal a gente pensar e estudar algumas coisas que nos levavam aos fetiches da mercadoria, né? Quando a gente olhava para a sociedade e tudo mais, para a economia. E o fetiche, ele carrega algo mágico, né? Como nós sabemos na nossa área da psicologia e da psicanálise. Ele carrega uma promessa de uma mágica, né? De um poder, de encantamento, de fascínio, né? Como um produto qualquer, né? Um produto que a gente olha e é capaz de, nesse olhar para esse produto, dizer para nós mesmos, eu tenho uma necessidade desse produto. Não, eu não tenho necessidade desse produto, mas ele é tão encantador, ele é tão carregado de uma promessa de salvação ou de prazer, que ele me fascina e me faz acreditar que eu tenho uma necessidade por ele. E o diagnóstico, ele está adquirindo, do meu ponto de vista, um caráter fetichista perigosíssimo, né? Como se ele fosse um tesouro ali no final do arco-íris a ser alcançado, sabe? Como se ele fosse uma meta de todos nós, que ficou no lugar daquela pergunta clássica, né? Desde quando o homem existe e que nunca vai ter resposta: quem eu sou? É uma pergunta que não tem resposta, mas que nos mobiliza a viver, né? A viver nossas experiências e tudo mais. Mas nós estamos numa época interessante que parece querer responder a essa pergunta, quem eu sou, né? Ainda que nos adoecendo. Então, veja, tem de um lado um excesso que produz às vezes uma violência diagnóstica, eu vou explicar já porque o que eu penso de violência diagnóstica, e que está sustentada numa ideia que também eu penso que é o do fetiche do diagnóstico. Tudo isso atendendo a necessidades nossas, né? Seja de profissionais, seja de pais e seja de pacientes, né? Especialmente, às vezes, as crianças. Então, veja, eu acho que a violência diagnóstica acontece quando o nosso olhar, e aí eu parto de um princípio, sabe, Márcia e Tayla e colegas, como é que a infância está sendo vista? Que olhar eu tenho para a infância? Eu acho que a infância, o termo infância, ele está sob ataque na atualidade. Ataque no seguinte sentido: existe por parte da sociedade, da ciência e tudo mais, uma certa voracidade sobre a infância, no sentido de buscar ali na infância e, portanto, na criança, uma expansão para todos os seus mercados. Né? A gente tem, assim como a adolescência, há uns 40 anos atrás, ditou as regras do que era a existência humana e todo mundo queria ser jovem para sempre, ou quer ainda, sei lá. Né? A infância, ela cada vez mais vai sendo também
atacada, né, e em termos de uma massificação de produtos, ou seja, nós queremos a criança como consumidor. E os bebês também, se vocês prestarem atenção, o mercado hoje, né, para os bebês é um negócio fascinante, né? Os bebês estão sem pais, pais que eu digo pais, não os pais, a pais, né? Estão sem pais porque eles estão sendo convidados a entrar numa economia de bens assim muito forte. Mas por que então que a criança está sob ataque do nosso ponto de vista e na nossa área, né? Porque tem um olhar que é lançado sobre ela que eu atribuo 3 características a esse olhar. Primeiro, você tocou, Márcia, e que eu chamo às vezes de um furor classificatório, ou seja, um ímpeto assim, desmedido em aplicar procedimentos científicos de observação, tentando catalogar os indivíduos que chegam até nós. Né? Parece que nós incorporamos Charcot assim de vez em todos nós. Né? Chega um paciente novo, ele disseca esse paciente, né, e o classifica. Pronto, mas peraí, cadê a escuta? Né? Olha, disseca, classifica. Então tem um furor classificatório. Segundo atributo, tem aí uma voracidade, ênfase no furor, ênfase na voracidade em diagnosticar. O problema não é a classificação, o problema para mim não é o diagnóstico, o problema é o furor classificatório, é a voracidade em diagnosticar, ou seja, essa vontade sem limites de identificar, depois de observar, identificar e nomear situações, problemas, condições que são vividas ali pelo indivíduo, pela criança. Então tem uma vontade de identificar também. E um terceiro atributo que eu penso é uma ânsia, ênfase na ânsia pela patologização. Em patologizar. O problema não é a patologia, ela existe, Tayla, como você falou, ela existe, ela está aí. Ela precisa ser enfrentada, né? Entendida e enfrentada. Mas existe uma ânsia pela patologização, ou seja, o que é isso? É eu ver problema onde não tem problema. Assim, né? Uma linguagem bem simples. Né? A patologização significa que aquilo que pode ser, Márcia, como você falou, normal no processo de amadurecimento, está sendo visto como problemático, está sendo visto como algo da ordem do adoecimento. Então vem a pressa, como você falou, uma pressa por parte dos profissionais, ansiogênica, né, em enxergar o sintoma, né, e as evidências ali, os sinais que o indivíduo traz, como reflexo de um adoecimento. E isso impede que o profissional essas 3 questões, né, esse furor por classificação, essa voracidade em diagnosticar e essa ânsia em patologizar, impede o profissional, muitas vezes, seja ele de que área for, da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, impede o profissional de se perguntar, né, o que existe de normal naquele comportamento da criança, o que existe de normal naquela imaginação da criança, naquele pensamento da criança. Então, peraí, tem um olhar que está olhando para a criança e vendo o quê? Vendo um mini adulto? Vendo o protótipo do que a sociedade gostaria que essa criança fosse? A sociedade, e muitos profissionais, né, a gente tem que se colocar nesse meio também, a gente olha muitas vezes a criança do ponto de vista de um adulto que quer um integrante para o seu meio adaptado às normas e tudo mais. Olha a queixa que vocês trouxeram da escola. A escola, a criança de 3 anos não está respeitando as normas da escola, portanto, está saudável. Essa seria a nossa resposta, né? Porque me estranharia o fato se ela estivesse com 3 anos adaptada. O que é a criança, né? Então, esse olhar que se direciona à infância, enxerga o quê? Enxerga que criança? Eu fico pensando em 2 termos, né? Criação e criança. Me parece que eles, etimologicamente, têm uma mesma raiz, né? Aí o criar, né? O criar. Né? E nós estamos, me parece, correndo o risco muito perigoso de separar, né, a criação, o termo criação, do outro termo, né, criança. E estamos esquecendo que a criança habita um lugar, um espaço chamado infância, que é um espaço de criação.
ou seja, onde a criança experimenta toda a ordem de impulsos, seja amorosos, seja agressivos, para poder ter a chance de, no médio prazo, né, poder encontrar um ser, poder encontrar condições de regulação instintual, né, poder saber o que fazer com a sua capacidade de amar, de se relacionar, poder saber o que fazer com a sua capacidade de ser agressivo e tudo mais, encontrar regulações, mas para isso existe a infância, para que a criança possa correr solta. Tá lá, muito bonita a questão do joelho, porque é isso mesmo, né? Um joelho limpinho me faz perguntar que criança é essa que se protege tanto do mundo e talvez não viva as experiências necessárias para saber alguma coisa do seu corpo, dos limites, né, da sua potência, né, e tudo mais. Então, não é um elogio aos joelhos ralados, mas eles deixaram muita saudade, né? Deixam muita saudade, porque eles produzem memórias. É como talvez as nossas rugas, né? Elas nos mostram as experiências que nós vivemos durante toda a nossa existência. Né? Podemos tirar algumas, mas todas não. Deixa algumas para lembrar, né, que nós existimos e chegamos até aqui. Então a criança precisa chegar na adolescência e na fase adulta carregada de experiências de potência. Mas se com 3 anos eu já sou atacado na minha possibilidade de usufruir da minha potência, de questionar, de bagunçar, de quebrar alguma coisa, de soltar um palavrão, de morder um coleguinha, para aprender a minha regulação emocional, né? Que tipo de adulto é você? Que tipo de adolescente é você? Né? Fadado à depressão, muitas vezes, fadado à ira, né, a agressividade. Então, esse olhar que eu estou chamando a atenção, que se volta para a infância, é um olhar perigosamente normatizador. Ele bloqueia a infância, ele não quer a infância. Ele quer um membro da sociedade ajustado e consumista. Né? Eu lembro de uma época que a gente se perguntava assim, né, que a gente estudava e se perguntava, as guerras serviam a que tipo de indústria? A indústria militar, lógico. A patologização hoje da infância serve a que indústria? Não é a nossa, do tratamento terapêutico, psicoterapêutico, não é. Então, é por isso que eu vejo como muito perigoso que todos nós, inclusive nós terapeutas, esqueçamos que o diagnóstico ele não é um fim em si mesmo. Ele é só um esforço que nós fazemos, que é produto da nossa relação com a criança. Né? Esse paciente, essa criança, ela precisa, então, de um outro olhar. Que outro olhar seria esse para se contrapor a esse olhar que normatiza, que ataca e não reconhece a infância enquanto um lugar de criação, um lugar de loucura do ser humano? O Adam Phillips é um autor, né, em inglês que eu gosto muito, e ele costuma dizer que a sanidade foi uma invenção do adulto para reprimir e esquecer a sua loucura infantil. Os joelhos ralados. A adultez, muitas vezes, ela é um convite a que nós possamos reprimir de nós, né, afastar de nós aquela loucura que, na verdade, é criação, é o brincar, típica da infância. Então, nem a infância hoje está sendo permitida. Então, existem alguns riscos aí, né? Só para não tomar muito tempo também, que eu estou perdido aqui no tempo. Mas, assim, nós, como profissionais, precisamos tomar alguns cuidados. Né? Somos adeptos do conhecimento científico, de uma epistemologia científica, racionalista, mas existe uma crença que pode ser exacerbada em que a epistemologia científica, racionalista e hiperespecializada, como é a ciência hoje, principalmente a psiquiatria, como você falou, ela com cada vez mais diagnósticos, ela é inadequada, essa epistemologia científica, inadequada para lidar com o nosso trabalho, que é alcançar a subjetividade. Você não pode olhar para um ser humano, uma criança em especial, como você olha para um objeto de laboratório, onde você disseca, classifica,
nomeia e tudo mais. Não, nós não estamos diante de um objeto, nós estamos diante de um sujeito, que com outro sujeito estabelece outra relação científica. Quando perguntam, às vezes, se a psicanálise é ciência, eu digo, olha, eu dou de ombros para isso, porque a minha preocupação é se a ciência vai se ampliar o suficiente para um dia olhar o ser humano na sua humanidade, e não meramente como um corpo fisiológico, biológico e tudo mais. Aí seria fácil. Então, esse olhar, eu acho que está muito contaminado e pode estar entrando nos nossos consultórios sorrateiramente. Por isso que eu chamo a atenção. Sorrateiramente, porque nós estamos apressados, pressionados pelos pais, pressionados por todo mundo, para dizer o que aquela criança tem para submetê-la de imediato a um tratamento. Calma. O tempo do tratamento está sendo sequestrado. O tempo. Estou cheio de colegas e todos nós sofremos por isso, pelas pressas, pela ânsia, pela voracidade da sociedade em nos cobrar uma resposta mágica. E nós, eu costumo dizer, não somos bons em vender promessas. Não somos mágicos e nem gostamos muito desse papel de vender promessas e soluções mágicas a todo mundo. Então, existe um risco dessa aplicação racionalizante da ciência, muito rápido, assim, nos consultórios. Existe o risco de reduzir a criança ou o ser humano, encaixado, você usou o termo, né, como dentro de um corpo meramente biológico. Existe o risco, como você falou, Márcia, também, de se olhar, de um olhar tão aprisionado ao sintoma, mas tão aprisionado. O problema não é olhar o sintoma, o problema é se aprisionar o sintoma de um jeito que me impede de perguntar uma coisa que para mim hoje é vital para qualquer diagnóstico. Olhar para o sintoma e se perguntar o seguinte: o que levou essa pessoa, essa criança, a ter que se proteger imaginando isso, pensando isso, se comportando dessa forma? Ela não é assim. Ela não é assim. Né? A genética e a hereditariedade ainda vão ter que correr muito para me provar que nós somos assim. Nós trazemos potências e pré-condições, mas a questão ambiental ela entra como uma variável importante aí para que eu me torne e me construa de um jeito assim ou assado. Então, se eu olhar demasiadamente para o sintoma e me apegar demais a ele, eu vou esquecer de me perguntar: quem é esse sintoma? O que ele está dizendo, como você falou? O que ele significa? Porque o sintoma, ele não é da ordem exatamente da doença. Na minha opinião, é no que eu aprendi e percebo como sendo algo muito positivo, é que o sintoma ainda é alguma coisa muito criativa e saudável que nós, pobres mortais, nas nossas histórias familiares e de vida, podemos construir um sintoma, né? Podemos construir para nós vivermos dentro das condições que nós tínhamos. Então, o sintoma tem que ser tratado com muito respeito. Ele não é algo que mereça o meu ataque, ele é algo que merece o meu olhar generoso, compreensivo. Ele precisa ser escutado. Ele precisa de um tempo para que a criança compreenda que o sofrimento dela muitas vezes é legítimo e que o sintoma é só aquilo que ela não pode dizer, não pode se queixar, porque talvez ela esteja perdendo a esperança de ser escutada por alguém, de ser compreendida por alguém. Nós construímos sintomas quando estamos sozinhos, quando estamos desesperançosos, todos nós, não só a criança. Então, esse aprisionamento, né, o sintoma, esse olhar que enxerga demais ali, ele é muito... Né? Então, o olhar científico, hiper especializado, para mim ele não serve nessa hora, porque ele fala de uma ciência que não me ajuda a entender o ser humano. Eu preciso dar 3, 4, 5 passos para trás nesse olhar para poder olhar o indivíduo como um todo. O sintoma é só uma partezinha da história dele, ele deve estar carregado de saúde por outros lados. E às vezes a gente perde essa noção. Né? Eu costumo lembrar os colegas de contar que durante muito tempo eu atendi crianças, mas depois de um tempo eu fui migrando e percebi que eu não estava mais atendendo crianças já há muitos anos, porque eu fui ficando com os pais. Né? Os pais. De tanto, talvez, eu imaginar e convidar os pais. Escuta, vem, eu preciso conversar com vocês. Senta aqui. Deixa teu filho. Né? Depois a gente chama ele. Né? Senta aqui vocês dois, vamos conversar. Ou você, ou você. Né? Eu fui levando, talvez a minha contribuição seja essa, a de
cuidar um pouco do ambiente para que esse ambiente se encarregue muitas vezes de cuidar da criança. Então, eu costumo dizer que quem trabalha com criança e adolescentes cuida da família. Não estou falando de terapia familiar, não estou entrando nessas questões terminológicas, não, ou técnicas. Eu estou falando de que cuida da família, porque tem que ter um olhar global. A criança que chega, o paciente que chega no nosso consultório, ele traz um pedaço do mundo. A gente nunca consegue, se eu for olhar só para o paciente, eu vou enxergar só um corpo, com órgãos, funções e tudo mais. Mas como eu sempre fui ruim em biologia e tudo mais, eu enxergo um ser, né, uma subjetividade, carregada de história, carregada de dramas, carregada de capacidades. Né? Mas esse olhar, então, é que eu queria chamar a atenção como um olhar alternativo, que luta junto aos pais, junto às escolas, luta por ter tempo, para ter paciência, para ter calma, né? Para ter a tranquilidade necessária para que para que o sintoma da criança possa ser compreendido por ela e possa se tornar desnecessário. O sintoma não é um inimigo, ele é só uma comunicação, às vezes, que se tornou impossível a nós, junto aos nossos ambientes. Porque quando a gente diz alguma coisa que a gente precisa para os nossos ambientes, a gente resolve muitas coisas. Mas o que uma criança pode dizer para os pais? Ela precisa que o olhar dos pais seja um olhar compreensivo, que seja um olhar que se esforce em se perguntar o que essa criança está me dizendo, com seus movimentos, com suas loucuras, com suas mordidas, com suas oposições. O que isso quer dizer? Mas aí eu finalizo com essa questão, né, que às vezes os ambientes responsáveis pelo cuidado, e aí são os pais, são as escolas, são as políticas sociais, as instituições, as empresas, né, os terapeutas, né, todos esses ambientes responsáveis pelo cuidado, eles estão perigosamente se afastando das suas funções de cuidar. Estão querendo pessoas prontas. Talvez na fantasia última dos pais, na atualidade, seja a de que os filhos venham prontos e que não precisem tanto deles. Por quê? Porque eles estão sendo massacrados na sociedade. Não tem tempo, tem que lutar pela sua sobrevivência econômica, tem que isso, tem que aquilo e tudo mais. Mas é como eu costumo dizer para alguns pais, olha, não é o teu filho o problema, não é a danação dele. Vai conversar com o teu patrão. É lá que está a briga. É com a sociedade. É com isso, é com aquilo. O teu filho está sendo o reflexo. A única coisa que o teu filho precisa é de você. Mas tem outras pessoas que estão te exigindo mais. Eu não sei onde isso vai parar e nós nem temos poder para tanta coisa. Mas apontar com mais clareza para dar um pouco de paz aos pais, talvez a gente possa fazer sim. Né, porque é muito bonito, eu noto que é muito bonito e motivo de orgulho para muitos pais quando eles descobrem que eles podem fazer ainda muita coisa pelos seus filhos e que, na verdade, ao invés de estarem doentes, eles estão carentes. É diferente. A carência é a minha necessidade do outro. É isso que é terrível na nossa vida. O resto a gente vai tentando dar conta. Mas vamos lá, gente, vamos conversar. Eram só algumas ideias que eu queria trazer. Tá bom? Muito interessante, né? Tudo que você trouxe, você me faz pensar por que antigamente, talvez, os pais, os responsáveis, sobreviviam melhor ao comportamento da criança e hoje isso não é possível, né? Você me fez lembrar da questão da sobrevivência, né? E aí eu fico pensando, né? Enquanto você reduz o ser a um sintoma, você anestesia os sentimentos e emoções daquela pessoa. E a partir do momento que você anestesia, você encaixota. E aí, eu estou fazendo uma ponte com o que eu ouço muito no sentido assim, se aquela criança ela tem isso ou aquilo,
ela precisa de acompanhante terapêutico, eu vou dar aula para os outros e o acompanhante terapêutico segue ali, né? Então, assim, por que ela é excluída do todo, às vezes, de uma turma? Porque ela tem aquele sintoma. Então, assim, além de anestesiar o que ela poderia ter a mais ali, né, você valida que ela não aprende porque ela tem alguma coisa. Né? Eu fico pensando, o sintoma deveria ser só uma peça do quebra-cabeça de 500 peças, né? Mas ele acaba sendo o quebra-cabeça do tudo. Alguma coisa que nos informa sobre algo, que nos dá uma pista para nós avançarmos um pouco mais. E aí a pergunta seguinte, tá, ela, desculpa te incomodar, te atrapalhar, mas a pergunta seguinte seria essa, talvez, na minha opinião, né? Por que essa criança teve que construir esse sintoma? Ela está se protegendo do quê? Aí o nosso olhar, olha, levanta da criança e a gente olha ao redor, para todos os lugares onde essa criança está inserida, tentando entender por que ela teve que se tornar assim, né? E aí a gente vai decifrar o que é da ordem do normal, o que é da ordem, às vezes, do mais patológico, porque dependendo do momento que nós estamos no nosso processo de amadurecimento, toda loucura pode ser normal. O que é uma criança que morde o seio da mãe quando ela está ansiosa pela alimentação? É uma criança raivosa, já com predisposição a se tornar uma criança irada no futuro? Não, é uma criança com fome, com carência e com vontade de que aquele objeto maravilhoso que é a mãe, o colo, a alimentação, chegasse até ela no momento mais adequado. Então, é conosco a questão, né? É com os pais, é com as escolas, é com os profissionais, é com o nosso olhar, muitas vezes. As crianças são crianças. A gente precisa recuperar essa noção da criança enquanto sendo um ser que está em criação, em formação. Né? Com um adulto, às vezes, a gente já não tem mais tanta paciência como nós não temos com nós mesmos. Mas com as crianças, não. Essa paciência vai ter que existir. Ah, mas o mundo está difícil. Vamos tornar o mundo mais fácil. A responsabilidade é nossa. Mas, enfim. Me chamou a atenção, Henrique, quando você usou o termo de violência, né? Que nós estamos cometendo uma violência. E aí fico pensando nisso, que acho que é exatamente a forma assim que, em alguns casos, a gente acaba se sentindo, assim, quando questiona a nossa prática. Porque a gente está desautorizando a criança, né, a ser ela, né? Como falado, né, na construção da sua própria subjetividade, da singularidade, né? Quando falou assim, essa patologização, quando você falou essa patologização está a serviço de quem? Né? Ela tem alguém, né, por trás, e a gente sabe, aí a gente se entrar em questões aí de mercado, né? Enfim, mas a importância, assim, da gente se atentar a isso, né, como profissionais, porque eu fico pensando, e aí o que eu observo também dos colegas, e não só dos colegas psi, mas também que é uma maneira de lidar com a própria angústia profissional também, né? Que ela fica também a serviço disso, essa patologização, né? Então, ao invés de eu me debruçar ali, de eu escutar e tudo mais, então, isso também vai me angustiar, né? Pensando aí numa perspectiva de lidar com algo do outro ali, né? Até de transferência, de contra-transferência, pensando aí nessa perspectiva, aquilo vai me angustiar. Então, assim, fico pensando como uma maneira também do profissional lidar com a sua própria falta. Né? Quando a serviço de que essa patologização existe. Né? Então, vou lá e dou uma resposta, né? E estou resolvido comigo, né? Vamos pensar assim, supostamente, né? Eu não tenho dúvida, sabe, Márcia, que para muitos profissionais que se especializam em determinadas áreas, essa patologização ela pode ser uma oportunidade de mercado. Mas, e também não estou preocupado em fazer críticas, não, eu acho que, enfim,
Nós somos frutos, muitas vezes, de um tipo de sociedade e de economia também. Mas, para aqueles profissionais que anseiam pelo tratamento, pela psicoterapia, né, esses carregam uma angústia hoje muito forte. Esses não veem nisso uma oportunidade de mercado, não. Esses veem nisso um ataque. É como se chegasse uma criança trazida pelos pais e eles nos impusessem nos colocassem contra a parede, nos apressando, não nos escutando. Não, o teu paciente é o meu filho, não sou eu não tenho que conversar. Né? São coisas assim que a gente ouve às vezes. E aí a gente vai fazer o quê? Às vezes a gente vai ter que construir um processo junto com a criança, o que é possível, mas isso nos angustia, assim, né? Quem ainda trabalha com a ideia de que o tratamento, né, ele exige o tempo para a escuta e tudo mais, as questões transferenciais, como você falou, esse profissional está angustiado hoje. Ele não está usufruindo dessa coisa, não. Ele está sob ataque também. Né? Ele está sob ataque. Tanto que cada vez mais surgem profissionais. E também, repito, insisto, não estou aqui para fazer papel de instigador, nem de crítico, não. Mas é que cada vez mais vai surgindo essa categoria, né, de profissionais voltados quase que exclusivamente para o diagnóstico. Por quê? Porque atende uma parte dessa demanda fantasiosa dos pais, das escolas, de todo mundo que querem assim, quem é esse sujeito aqui? Quem é esse? Me dá um tempo que ele vai te dizer quem é, mas me dá um tempo. Não tem esse tempo. Mas a gente luta, a gente não desiste, não. Eu acredito que o ser humano, ele ainda resiste muito e quer insistentemente pessoas que o escutem. Ele não vai abandonar isso fácil, não. Ele não vai abandonar sua vida sentimental e emotiva fácil. Ele não vai se transformar num robozinho muito fácil, não. Não sei lá na frente, mas por enquanto ainda tenho esperança. Bom, então, além de agradecer a vocês, a gente vai abrir, né, agora para o pessoal do chat, se quiser fazer algum tipo de pergunta para qualquer de nós, fiquem. Como é que estão aí, Thaís? Falando aqui para vocês, tá? No começo, a Suzane Brito comentou que ela estava assistindo uma aula, né, ontem, e ela disse, às vezes, o que precisa é que os pais se insiram na vida desses filhos, porque ajuda muito. Parece assim tão básico isso, né? Tão óbvio. Mas eu costumo pensar, sabe, Márcia, que o óbvio hoje em dia está muito difícil, está muito complexo, né? Você me fez lembrar do Winnicott quando ele diz: precisamos voltar para o simples. Para o simples. A questão é como, né? E sair desse ciclo vicioso onde a gente olha para a criança, identifica o sintoma, pede para os pais alguma coisa, os pais dizem que não podem e vai criando um ciclo vicioso ali de impotência, né, para todo mundo. Impotência. E a criança? E a criança no meio disso tudo? Só resta a ela, às vezes, o diagnóstico e ter que conviver com essa solidão. O diagnóstico, quando eu falo de violência, assim, Márcia, é porque ele pode ser uma espécie de condenação, né, do indivíduo a uma solidão. E aí ele ter que se conformar com isso, com essa identidade. E a gente sabe que isso traz um efeito. Né? A gente, quando está triste, às vezes compra um produto que a gente julga necessário e tenta se satisfazer com aquilo. O diagnóstico está nessa categoria hoje em dia. Né? Que mais? Aqui, a Aline construiu um pensamento aqui, vou ler para vocês. Um gozo dos responsáveis na busca por diagnósticos infantis pode ser um reconhecer que essa busca nem sempre é apenas expressão de cuidado, mas pode também ser atravessada por um investimento inconsciente, um certo prazer paradoxal, um gozo, um furor identificatório, o desejo do outro, né, o grande outro. E aí ela segue dizendo: tenho observado que em muitos atendimentos clínicos o comportamento da criança é rapidamente traduzido em diagnóstico, e esse diagnóstico é muitas vezes aceito sem ser questionado também pelos profissionais.
fico me perguntando até que ponto essa postura não revela uma certa falta de escuta da realidade subjetiva da criança. Será que algumas abordagens da psicologia, talvez por seus próprios modelos teóricos ou metodológicos, acabam permitindo ou até favorecendo esse tipo de adesão à crítica ao diagnóstico? Eu fico pensando que o sintoma também ajuda a criança na sua necessidade de ter seu narcisismo atravessado. Eu acho que aí a gente está dentro daquela categoria do olhar, né? Com que olhos a gente enxerga a criança, né? Aí entra tudo, né? Entra a nossa experiência de vida, né? De cada um de nós. Entra nossas formações, nossas teorias, a forma como nós enxergamos o ser humano. Acho que a gente tem que voltar a discutir essas questões. Não ficarmos tão presos a um tipo de aprendizado. Taylor, você falou do Winnicott, né? Eu agora acabei de lembrar de uma coisinha que ele dizia assim, né? Que para determinados tratamentos, a teoria e a técnica iriam nos ajudar bastante, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu. Mas em determinados tratamentos, e aí eu colocaria pacientes regredidos, crianças, adolescentes, mais do que o nosso saber, é o nosso amadurecimento como pessoa. É o nosso amadurecimento pessoal. E isso a gente não aprende na teoria, a gente não aprende nas formações, a gente aprende na vida, né? Aí é hora de se perguntar quem nós nos tornamos. Eu sou maduro o suficiente para dar conta dessa loucura infantil que precisa de um adulto que sobreviva a ela, ou de um adolescente que sobreviva, né? A essa falta de um contorno, né, que um adulto pode trazer, mas um adulto que não é só um profissional inteligente, é uma pessoa amadurecida. Olha, eu tô envelhecendo nessa profissão e cada vez mais acreditando que um dos fatores decisivos da nossa atuação profissional é quem nós nos tornamos como pessoa, para nós nos oferecermos como ambiente para os nossos pacientes. Né? Já tem muita gente se oferecendo como sábio, como intelectual, como decifrador de enigmas, como decifrador de diagnósticos, mas cadê as pessoas que se oferecem como ambiente, onde a criança pode ser, onde o adolescente pode ser? Isso é com a gente. Eu não vejo ninguém mais por aí tendo essa função, e nem estou cobrando, mas é nossa função. E antigamente, né, a gente que avançou um pouco mais na idade já, a gente lembra, né, tanto dos joelhos e lembra de como os ambientes externos, as nossas casas, os vizinhos, os familiares, as escolas, as igrejas, né, todas as instituições frequentadas por nós, elas tinham em si uma capacidade também de nos cuidar, de nos dar broncas, de nos colocar de castigo, de ligar para os pais e dizer, olha, presta atenção, teu filho vai chegar mais tarde hoje por isso eu quero falar com você por isso. E dava tudo certo. Dava tudo certo. Nós aceitávamos, meio chateados, mas aceitávamos os carões, porque nós entendíamos que do adulto vinha um limite, vinha uma adultez que me protegia também. Mas e hoje? Né? Tá tudo. A criança e o adolescente estão muito soltos. Soltos que eu digo, não é sem rédeas, não é isso. É sem pessoas maduras ao redor que os auxiliem a viver. Né? Então, talvez o futuro seja esse, bebês reborn. Que não dão trabalho. Não dão trabalho. Mas quem dá trabalho mesmo é a sociedade, sabe? É as regras às quais nós estamos submetidos. Essas são problemáticas. Essas é que precisam que a gente pense sobre elas também. Estou falando muito. A gente termina, assim, vai finalizando com mais questões, né? Parece que é um assunto terminado. Porque a gente olha para tudo isso e cada vez mais a gente chega nessa questão da sociedade, dos responsáveis, do ambiente. Você falando, eu lembrei de duas coisas. Ontem eu ouvi de uma moça dizendo assim, nossa, Tânia, eu trabalho com criança na escola
e a criança de 1 ano e meio me chamou de mãe. Ela me um susto, assim, não sou sua mãe, sou sua tia. Uma criança que passa o dia inteiro na escola e me faz, né, reforçar o que você está dizendo. E outra coisa é lembrar de criança de 3 anos que faz uma escola integral, escola de alto padrão, e aí ela ainda vai ou para o Supera, ou para o Kumon no sábado, aí outro dia ela tem que estar fora no shopping, ou indo para os eventos da família, e a queixa no consultório é, nossa, ela está muito ansiosa, ela está com ruim, ela está puxando cabelo. Aí você olha, reforçando ainda mais o que está dizendo, né? E esse ambiente que acolhe, esse ambiente que deixa ela ter tédio. Onde está o tédio? Para ela criar, para imaginar, para ela fantasiar, para ela brincar, para ela jogar os brinquedos na sala da casa dela. Bonito, né, essa história, a criança, né, quando chama assim de mãe. Eu nem diria que foi um ato falho. Ato falho quem comete somos nós, adultos, que não temos coragem para chegar numa terapia e dizer, mãe, pai. Embora a gente deseje isso, às vezes inconscientemente, de todos os nossos terapeutas, esse cuidado. As pessoas dizem, vocês tratam os pacientes como crianças. Eu fico pensando, é isso, é bonito isso, poder enxergar a criança em todos os pacientes. É bonito quando uma criança confunde ou chama literalmente alguém de mãe assim, porque nessas horas a gente não precisa quebrar a fantasia do paciente nem da criança. A gente não precisa também se colocar num lugar de mãe ou de pai, mas a gente precisa entender que ele está nos convocando para um lugar de cuidado. Como se ele dissesse, eu queria experimentar de você aquilo que eu experimentei, ou experimentei pouco, ou não experimentei com a minha mãe ou com meu pai. Né? A gente precisa desse olhar, mas não, a gente às vezes insiste em ser demasiadamente profissional, às vezes distante, cientificista, ou seja, chato, às vezes, com os nossos pacientes. Enfim. Mas é muito bonito isso. Uma criança, ela não tem ato falho, não, ela diz o que quer mesmo. Mãe, é o que ela precisa. É o que ela precisa. Bom, gente, eu gostaria, assim, de agradecê-los, né, por essa partilha, por esse momento genuinamente criativo. e dizer, assim, que a gente vai seguir nesse lugar de tentar olhar para esse ambiente, olhar para esses espaços, interdisciplinarmente. E aí eu gostaria de pedir, assim, né, deixar a obra para a gente finalizar uma palavrinha, depois o Henrique. Acho que é isso, eu agradeço realmente, né, a oportunidade. Para mim, eu acho que participar desse momento aqui, toda essa preparação, né, que a gente me debruçar sobre o tema e tal, eu acho que teve uma função terapêutica até, no sentido de me acolher enquanto profissional, né, eu bato muito nisso, porque acho que se não formos nós, psis, né, assim, a estar questionando muito isso, a gente acaba caindo num lugar de como o Henrique falou, que eu acho que define muito bem, de violentar, né? De violentar a criança na sua constituição, e a família junto e tudo mais. Então, eu quero agradecer. Acho que momentos como esses servem para a gente questionar algumas coisas, algumas práticas, né? E inclusive as nossas, né? Acho que é isso. Então, queria te agradecer a Márcia pela oportunidade de a gente conversar. Continue produzindo essas coisas maravilhosas, né? Esses encontros que eu acho que eles não têm que produzir verdades, eles têm que produzir inquietações, dúvidas, terminar com outras questões mesmo. É isso daí que a gente faz. No dia que a gente quiser terminar as conversas com verdades, aí acabou a graça. A gente perde a criatividade, né? Deixa de ser um espaço potencial. E é isso, eu acho que vivemos uma época muito angustiante, assim, né, para todos nós. Essa violência que eu falei
Márcia, assim, violência diagnóstica, eu acho que ela atinge muitas vezes as crianças deixando-as solitárias com seus diagnósticos, atinge os pais tendo que deixando de dar a eles uma compreensão melhor, até sobre a participação deles nesse processo todo de cura, vamos dizer assim, dos seus próprios filhos, tendo que vê-los como adoecidos. É uma violência que nos atinge profissionalmente, porque na maioria das vezes a gente não quer só isso, a gente quer muito mais do que isso. Então nós estamos muito angustiados, filhos, pais, profissionais, porque existe algo muito poderoso sobre nós, que eu tentei denominar disso, né, desse fetiche do diagnóstico, onde parece que está todo mundo dizendo que o objetivo hoje psicoterapêutico é encontrar o diagnóstico. Não, ele é só um ponto de partida. Aí quando a gente descobre que tem tempo, a gente se acalma e oferece o de melhor, né, para nós, assim, para os pais e para os pacientes e para as crianças. Mas obrigado, Márcia, obrigado, Tyler, obrigado aos colegas aí que participaram. Bom, até a próxima. Até a próxima. Obrigada, gente. E vai ficar gravado, então, para quem, né, não pôde assistir, você pode ir lá no canal do Entre Meios e assistir a live lá. E obrigada a todos que participaram. Até mais. Tchau, tchau.